Muito bem, minha gente. Com muito prazer, estamos de volta, conforme fazemos semanalmente com vocês, para estudarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Durante este segundo trimestre, estamos estudando sobre religiões universais. Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. Estamos falando sobre pessoas e suas crenças. Estudos abrangentes sobre heresias e seitas. Religiões universais é a temática das lições deste segundo trimestre. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa. Ainda Volta Redonda, conhecida como Cidade do Aço, Coração de Aço do Brasil. Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Valença, também estado do Rio de Janeiro, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Nossa igreja situa-se à Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre. E novidade! No último sábado, dia 13, inauguramos nossa mais nova igreja, agora no município de Pinheiral, Rio de Janeiro. Atenção, moradores de Pinheiral. Nossa nova igreja, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Quilômetro 5, na Rua Benjamin Constant, temos ali mais uma extensão do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. E no próximo 3 de junho estaremos inaugurando mais uma igreja. 3 de junho estaremos saindo numa caravana para inaugurarmos mais uma de nossas igrejas, agora na cidade de Caratinga, Minas Gerais. Queremos indicar para vocês o nosso jornal Missão Europa em Ação. Este é um periódico que traz notícias, reportagens, eventos, palavras pastorais, fatos relevantes sobre nossas igrejas, não somente no Brasil, mas na Europa. Dezenas de cidades europeias têm uma de nossas igrejas instaladas. E então trazemos notícias do Brasil e também do exterior. Notícias sobre ações missionárias, ações sociais e muito mais. Também queremos que vocês nos enviem sugestões e matérias para publicação, matérias referentes aos trabalhos ligados ao nosso Ministério Missão Europa. Cada jornal custa apenas R$1. São 8 páginas coloridas e você pode estar contribuindo, noticiando o seu negócio, o seu comércio em nossas páginas de classificados. Também é uma maneira de fazer missões. O nosso jornal, ele vai onde nós não podemos ir fisicamente. E Deus tem abençoado de forma abundante este trabalho. O nosso telefone para contato é código 24, telefone 999099316. Prestigie e divulgue o nosso jornal. Bem, hoje, dia 14 de maio,
Estamos aí na metade do mês de maio. Os tempos voam e nós passamos como uma nuvem ligeira. Já estamos na lição número 7, mais de 50% das lições já comentadas. Lição número 7, e hoje estudaremos sobre o budismo até que venha a iluminação. O texto áureo tem como base o capítulo 3, versículo 17 da Epístola de Paulo aos Romanos, que assim registra: e não conheceram o caminho da paz. Verdade aplicada. Para o budista, Deus não existe de modo algum, porque o entendimento sobre a divindade estaria muito além da razão humana. O homem é o responsável pelo seu próprio destino. E quais são os objetivos desta lição? Definir o termo budismo, identificar os registros principais do budismo e considerar as principais crenças do budismo. Os nossos textos de referência encontram-se no Salmo 1, Salmo número 1, versos 1 a 6. Assim se expressou o salmista: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Introdução. A religião budista não admite a existência da divindade porque, segundo o conceito de Buda, seria deveras ambicioso desejar relacionar-se com um ser que estaria muito além do entendimento humano. O budismo está entre as maiores religiões universais, com 400 milhões de seguidores em todo o mundo. Negam a realidade do sofrimento e dizem que a alma humana é bondosa em sua essência. A vida eterna alcança-se mediante a profunda meditação. A flor de lótus é muito conhecida por conta de seus significados no budismo, como símbolo que representa a graciosidade, a elegância, a pureza e a renovação. Tópico 1. O título é Significado do budismo. O budismo tem 25 séculos de história e é considerado uma das potências do Extremo Oriente. Seus conceitos influenciaram profundamente as culturas da China, Japão, Myanmar, Tailândia, Tibete, Laos, Camboja e o Sri Lanka. O vocábulo Buda tem origem sânscrita e significa iluminação ou despertamento. A palavra Buda provém da raiz Bodhati e tem o sentido de despertar-se ou compreender.
Seu fundador chamou-se Gautama. Seus ensinos diziam que o sofrimento é parte integrante da existência humana, mas que a autopurificação poderá ser conseguida através da meditação até atingir-se o estado ideal da Nirvana. Trata-se de mais uma religião filosófica e tem forte influência no dia a dia do povo oriental, quer no sentido espiritual, cultural e social. Sua procedência vem do hinduísmo. E o título do subtópico 1.1 é o seguinte: Siddhartha Gautama e o esplendor principesco. Siddhartha Gautama nasceu na cidade de Kapilavastu, no vale do rio Ganges, em Nepal, na Índia, no ano de 563 a.C. Ele foi o fundador da religião budista e era filho de um Raja Kshatriya, casta dos guerreiros, rainha de um estado da Índia. Gautama era, portanto, da descendência da realeza. Ficou órfão de mãe com 1 semana de nascido e foi educado por sua tia, com quem seu pai casou-se novamente. Viveu na opulência de um ambiente de luxúria e morava em 3 palácios reais, um para cada ocasião: inverno, verão e estação chuvosa. Casou-se com a filha de um rajá e com ela teve um filho. O pai de Siddhartha fez de tudo para impedi-lo no ingresso da vida religiosa e procurou mantê-lo nas clausuras dos palácios reais. Subtópico 1.2. A família tentou afastá-lo da religiosidade. O pai de Gautama arrepiava-se todo só de pensar que seu filho viesse a se tornar um líder religioso. Tentou afastá-lo do conhecimento da realidade do povo sofrido da Índia. O príncipe Siddhartha foi proibido de aproximar-se de um cadáver, de uma pessoa idosa ou enferma, ou de ermitões que houvessem desistido da vida mundana para viverem uma vida ascética, incluindo aí os monges. O jovem príncipe conseguiu passar além dos limites que lhe foram estabelecidos. Viu de perto um cadáver já em estado de decomposição. Encontrou-se com uma mulher idosa que não podia de forma alguma locomover-se, olhando de forma ereta. Um senhor que sofria de infecção horrenda e um monge que caminhava sorridente pela estrada. Gautama compreendeu a razão da família tentar afastá-lo da religiosidade. O mundo do lado exterior aos muros dos palácios era cruel, infestado de pessoas que sofriam terríveis dores. Sentiu o seu espírito perturbado ao deparar-se com a tétrica realidade do povo de seu país. Sentiu-se culpado porque vivia num aparato deslumbrante, enquanto milhões de indianos sofriam com a miséria e a fome. Subtópico 1.3. O príncipe que virou monge. Aos 29 anos de idade, Siddhartha Gautama abandonou a vida de príncipe e saiu pela noite adentro, em seu carro puxado por cavalos velozes. Viajou longa distância, raspou a cabeça com uma navalha e cortou a barba. Mandou de volta os indivíduos que conduziam os cavalos de sua carruagem
entregando-lhes seus cabelos e barba, e continuou seguindo a pé, sem eira nem beira. Siddhartha encontrou-se com um mestre espiritual e tornou seu discípulo. Foi buscar na filosofia as respostas para os seus questionamentos sobre a vida. Não satisfeito, foi buscar paz de espírito vivendo uma vida de asceta com outros 5 monges durante 6 anos. Passou a experimentar o estado de aflição, sofrendo na carne a dor do martírio. Sua cama era feita de espinhos. Passava longos dias sem lavar o seu corpo e não se alimentava suficientemente. Suas vestimentas eram rudes e passava horas em meditação sob dolorida posição corporal. Seu corpo, coberto de sujeira, servia de abrigo para insetos. Apesar de levar uma vida humilhante, Siddhartha continuou sentindo um peso na alma e não pôde encontrar a paz de espírito que tanto procurava. Item 2.0. Siddhartha tornou-se em Buda, o iluminado. Siddhartha continuou caminhando sem destino e caiu dentro de um rio de águas gélidas, que foram o suficiente para reanimá-lo. Como filho pródigo, fez uma autoanálise e concluiu que a vida de ascetismos que levava não traria solução para os seus problemas. Banhou-se nas águas do rio, encontrou um restaurante de comidas baratas, alimentou-se e tomou novo ânimo. Seus companheiros monges acusaram-no de traição e o abandonaram para sempre. Siddhartha continuou caminhando em direção ao rio Nairanjara e sentou-se à sombra de uma árvore que chamou Bodhi, que em sânscrito significa desperto ou iluminado. Durante 49 dias esteve ali meditando, até que foi despertado por uma visão, segundo ele, a iluminação que tanto esperava. A partir daquele momento, Siddhartha tornou-se em Buda, o iluminado. A árvore Bodhi tornou-se sagrada para os adeptos do budismo, tão significante quanto a cruz de Cristo para os cristãos. Subtópico 2.1. As nobres verdades segundo Buda. Siddhartha Gautama concluiu que o sofrimento é o problema que mais causa aflição à humanidade. A causa primordial do padecimento do ser humano é a expectativa de possuir ou alcançar algo. O Trishna, ou Tanya, significa literalmente sede. É um dos conceitos básicos do budismo que diz respeito à insaciabilidade dos anseios pessoais, ou seja, as coisas insatisfazíveis são a causa fundamental que geram o sofrimento humano. O ideal é atingir o nirvana, estado permanente e definitivo de beatitude, de felicidade e de conhecimento. Quando o homem alcança a meta suprema do espírito, obtida mediante a disciplina ascética e através da meditação diária, chega-se ao estado de iluminação e todo o sofrimento é aniquilado. Buda teve morte ocasionada pela ingestão de cogumelos estragados aos 80 anos de idade. Seus discípulos disseram que Buda atingiu o nirvana ao falecer,
o que pôs fim a todos os seus anseios? Subtópico 2.2 O budismo e suas crenças. Uma das regras de fé anunciada pelos budistas, além da meditação, é a reencarnação da alma do homem em suas peregrinações pelos ciclos incontáveis de nascimentos e renascimentos. Também acreditam na doutrina do karma, ou seja, afirmam que a sujeição humana está atrelada à causalidade moral, de tal maneira que toda boa ou má ação gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou, nesta vida ou na próxima reencarnação. A grande transformação ocorrerá com o aperfeiçoamento, denominado de moksha, que é a extinção dos ciclos das reencarnações. Subtópico 2.3 O budismo e o conceito de deidade. Deus não existe na religião budista, pois quem se responsabiliza pelo seu próprio futuro é o homem. Buda negou a existência da divindade, mas ele mesmo é adorado pelos adeptos de sua crença. Suas imagens espalhadas pelos templos budistas superam em quantidade todas as demais religiões universais. Seus venerados atribuem-lhe títulos divinos e o chamam de Rei de Reis Universais. Os budistas negam que adoram o fundador de sua religião e afirmam que suas imagens nada mais representam do que expressão de calmaria, da sapiência e iluminação. Item número 3. O budismo e suas instituições sacras. A religião budista não possui um líder eclesiástico máximo e não impõe nenhum tipo de acatamento a normas legalistas. Sua crença não exige de seu adepto ação qualquer para manter-se em estado de subordinação. Apenas com a prática do nobre caminho óctuplo, que, de acordo com os ensinamentos de Buda, representa um conjunto de 8 práticas que correspondem à quarta nobre verdade do budismo. O nobre caminho óctuplo é também conhecido como o caminho do meio, por basear-se no comedimento harmonioso sem cair nos extremismos. O budismo é a religião dos monges, considerando que muitos vivem solitariamente nos mosteiros espalhados nos lugares mais desérticos. No sistema de educação em países como Tailândia e Myanmar, as pessoas do sexo masculino viram monges durante algumas semanas como parte do processo de sua formação intelectual. No Tibete, cerca de um terço da população são de monges que denominam o budismo de lamaísmo, ou seja, uma forma particular do budismo, cujos sacerdotes são conhecidos como lamas. Subtópico 3.1 Ética budista. De acordo com a visão de Siddhartha Gautama, o maior problema da ética humana era a questão do sofrimento que abrangia todos os seres viventes sobre a Terra. No entanto, para o fundador da filosofia budista, a porta de saída do sofrimento que poria fim às dores da humanidade encontrava-se nas 4 verdades nobres
que são a sua capacidade de avaliar a natureza do sofrimento, seu julgamento sobre a causa primária que gera todo o sofrimento, sua compreensão sobre a fuga do sofrimento e o esforço que todos devem empreender para a conquista da felicidade. Buda afirmou que a primeira verdade nobre é que a vida é dukkha, isto é, a vida fomenta muita dor, como se as rótulas do joelho estivessem fora do seu lugar. A segunda verdade nobre é que a vida é tanha, ou seja, o querer produz sofrimento. Com a terceira verdade nobre, Buda acreditava que a cura do sofrimento encontrava-se na extinção do anseio egoísta ao alcançar a libertação do ciclo interminável do samsara, que seria a série ininterrupta de mutações a que a vida estava submetida, ou seja, uma espécie de ronda infernal de que o indivíduo só alcançaria a libertação com o nirvana. Por último, Buda apresentou o caminho do meio termo que ele denominou de nobre caminho óctuplo, uma maneira de colocar um final em todo tipo de sofrimento. Subtópico 3.2. Sem alma, não há meios de salvação. Para a seita budista, anatta ou anatman é um conceito fundamental da sua doutrina. Significa o não eu, ou a inexistência da alma. A salvação é apenas um estado de refrigério. É a libertação alcançada com recursos próprios de todos os sofrimentos. Subtópico 3.3. O Nirvana como doutrina budista. O Nirvana é uma qualidade espiritual que faz parte do contexto do budismo e significa o estado de libertação do ser humano quando atinge o samsara. Nirvana tem origem no sânscrito e significa extinção, que seria, segundo suas leis, o cessar definitivo do sofrimento. E qual a conclusão a que chegamos? A causa principal de toda a desgraça da humanidade é o pecado e não o desejo. A salvação resume-se em aceitar o sacrifício de Jesus como único e suficiente para nos garantir a vida eterna. Jesus é o único mediador entre Deus e o ser humano. Não existem outros caminhos. O sofrimento humano é o resultado direto da separação entre o Criador e a criatura, como opção do próprio homem. O apóstolo Pedro afirmou que, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de nossas almas. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Manter-se isolado de tudo e de todos é um problema criado pelo budismo, pois não requer disposição para agir. O amor de Deus, no entanto, evidencia-se em não, ou melhor, em ação que redime e liberta da condenação eterna. E assim, amados, concluímos
a nossa 7ª lição de hoje. E no próximo 21 de maio, aqui retornaremos e estaremos estudando sobre o Shintoísmo, mais uma das religiões universais. Shintoísmo, raízes que penetram o solo do animismo e da mitologia. Ebenezer Dominical, religiões universais é o nosso tema deste trimestre. E já está no prelo a nossa próxima revista. Estaremos estudando sobre Deus Pai, o Eterno. Brevemente estaremos aqui apresentando a nossa próxima revista da Escola Bíblica Dominical. E até a próxima semana. Esteja sempre conosco. Divulgue o nosso trabalho. Venha fazer visita em uma de nossas igrejas. Temos igrejas espalhadas por dezenas de cidades na Europa, na grande Europa, e agora estamos penetrando no estado de Minas Gerais. No próximo dia 6 de junho, estaremos em Caratinga, Minas Gerais, onde estaremos instalando mais uma de nossas igrejas do Ministério Missão Europa no Brasil. Até lá, e que Deus a todos, na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre.